Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai por nós. Reverendíssimo Padre Jorge, Reverendíssimo Padre Linei, amados irmãos, concentração. Hoje nós somos convidados a meditar e contemplar com reverência e amor o mistério da paternidade de São José. Homem justo, humilde, simples carpinteiro de Nazaré, mas que foi elevado a uma dignidade incomparável, ser o pai do Filho eterno do Pai Celestial. E não qualquer pai, mas aquele que, sem ter gerado a nosso Senhor segundo a carne, o recebeu em sua casa, o alimentou com o suor do seu rosto, o defendeu dos perigos, o formou em sua humanidade e o amou com um coração verdadeiramente paternal. O termo pai adotivo não exprime plenamente a realidade desse mistério, pois a adoção em sentido estrito é um ato jurídico, um ato legal, pelo qual alguém assume por vontade própria a paternidade de uma criança que não é sua criança biológica. Mas no caso de São José, amados irmãos, a sua paternidade sobre nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas uma paternidade jurídica, nem simplesmente uma paternidade voluntária, mas é uma instituição divina. Foi vontade de Deus, nosso Senhor, que São José o representasse aqui na terra como pai do seu Filho eterno. Não foi São José que escolheu a Jesus, foi Deus que escolheu a São José. Não foi São José que pediu para ser o pai desse menino, não. Foi o Pai eterno que o confiou. O anjo do Senhor, quando aparece em sonho a São José, ele diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. Ao ordenar que São José desse o nome à criança, Deus lhe conferia, amados irmãos, o direito e o dever de verdadeiro pai. Pois o costume hebraico era que o pai desse o nome ao filho. Nós vemos, por exemplo, quando nasce São João Batista, Zacarias, ainda mudo por causa da sua incredulidade, levam até ele uma tábua e ele escreve: João é o seu filho. Então o pai tem a missão de dar o filho, dá ao filho o nome. São José recebeu do anjo essa ordem: e tu lhe porás o nome de Jesus. Amados irmãos, São José se torna assim o representante do Pai Celestial na terra, o guardião do Redentor, o chefe da Sagrada Família de Nazaré. Foi o próprio Deus que o escolheu para exercer a autoridade e a missão de Pai de Jesus aqui na terra. Assim dizia o Papa Leão XIII na sua encíclica Quamquam Pluris: São José foi verdadeiramente Pai de Jesus, não segundo a carne, mas como aquele que foi colocado por Deus para desempenhar o ofício de Pai. Amados irmãos, os santos, os teólogos, os papas, santos como São Tomás de Aquino e São Bernardo de Claraval, doutores da Igreja,
sempre preferiram evitar o termo adotivo, porque poderia diminuir a dignidade singular da paternidade de São José. Então, o termo escolhido na tradição católica é o termo de pai nutrício, em latim nutritius, que significa aquele que alimenta, que nutre, que sustenta, que protege, que educa. São José exerceu todas essas funções de um verdadeiro pai em relação a nosso Senhor. Como já dito, São José, ele escolhe o nome, é ele que dá o nome de Jesus, um ato de autoridade paterna. São José protege a nosso Senhor menino, como na fuga do Egito. Nosso Senhor era um bebê, um menino pequeno ainda, e já era odiado, e é São José que vai proteger o menino Jesus. São José sustentou e amparou a Sagrada Família com o fruto, com o suor do seu trabalho. São José educou nosso Senhor na lei de Moisés. Que grande paternidade, amados irmãos! Um homem justo, casto, obediente, silencioso, cheio de fé. Nenhum pai na terra foi tão parecido com o Pai do céu como foi São José. Em resumo, amados irmãos, São José é chamado de pai nutrício de nosso Senhor, porque ele exerceu uma verdadeira paternidade sobre nosso Senhor. A sua missão dada por Deus não é resultado de uma adoção humana, não. São José, ele alimenta, ele protege, ele educa a nosso Senhor como verdadeiro pai. Então a palavra nutrício exprime melhor a sua relação única com o Verbo encarnado. São Bernardo de Claraval, falando desta verdade, ele diz: São José foi verdadeiramente pai de Jesus, não pela carne, mas pela autoridade recebida de Deus. E conclui São Bernardo: como Maria foi mãe virginal, São José foi pai virginal, um e outro servos do mesmo mistério. São Tomás de Aquino vai nos dizer na Suma Teológica: São José é verdadeiramente pai, não porque tenha gerado segundo a carne, mas porque cuidou de Cristo como um pai, com solicitude e com autoridade. Foi São José, amados irmãos, que ensinou nosso Senhor em Nazaré, São José e a Santíssima Virgem, que ensinou Jesus em Nazaré a falar, a caminhar, a rezar, a ler os salmos. Imagine, amados irmãos, que mistério tão tremendo. O Deus encarnado, sapientíssimo, a sabedoria encarnada, quis aprender a falar, a andar e a rezar dos seus pais aqui na terra. Imagine, amados irmãos, São José chamando a Jesus de meu filho. Imagine, amados irmãos, os anjos lá no céu, eles que no céu adoram a nosso Senhor Jesus Cristo com temor e com tremor. Os anjos contemplam extasiados, certamente assustados, o tamanho da humildade do Filho de Deus, em pedir a obediência a seu pai São José. Imagine, amados irmãos, é um mistério tão grande que, se nós meditássemos todos os dias, até o final das nossas vidas, ainda teríamos coisas para aprender e para meditar. Imaginem São José chegando da carpinteria e nosso Senhor menino correndo para os braços do seu pai. Sua bênção, meu pai. Imagine o menino Deus pedindo a São José permissão: meu pai, eu posso ir brincar com meus amigos? Meu pai, eu posso ir a tal lugar? Que mistério tão grande, amados irmãos. São José tem nos seus braços, ele sustenta nos seus braços aquele que sustenta todo o universo. Nosso Senhor menino acaricia o rosto do seu pai, beija a face do seu pai e diz: meu pai, como eu vos amo. Que mistério, amados irmãos, tão grandioso.
Nosso Senhor aprendeu o ofício de carpinteiro do seu pai, a lixar a madeira, a cortar a madeira, a bater, a pregar na madeira. Tudo isso nosso Senhor aprendeu do seu pai, São José. O Deus Todo-Poderoso quis ser protegido e defendido pelo humilde e simples São José. Amados irmãos, no plano da salvação, Deus não age por acaso. Ao escolher um pai para o seu filho, Ele escolhe o melhor dos pais, o mais perfeito, o mais santo, o mais justo. E nós aprendemos na teologia que quando Deus escolhe alguém para uma missão elevada, Ele eleva essa alma com muitos dons, com muita santidade, com muitas virtudes. Assim foi com São João Batista, assim foi com a Santíssima Virgem, assim foi com os profetas e com os patriarcas do Antigo Testamento, assim foi com São José. Ele, amados irmãos, é o reflexo mais perfeito da paternidade divina sobre a face da terra. Dizia o Papa João Paulo II, a paternidade de São José passou a ser a expressão humana da paternidade do próprio Deus, da qual deriva toda a família no céu e na terra. Quando, amados irmãos, Jesus nosso Senhor, no mistério da sua divina infância, chamava São José Abá, papai, era a voz do próprio Deus, do Filho eterno do Pai do céu, chamando o homem que não o havia gerado, mas que o representava diante dos homens, como o próprio Pai eterno o representa na eternidade. Assim o menino Jesus chamava o seu pai, meu pai, Abá. E como, amados irmãos, é tocante pensar nesse mistério. São José, ele tem nos seus braços aquele que criou o céu e a terra. Amados irmãos, seria incompleto falar da paternidade de São José se não disséssemos que a missão de São José não terminou em Nazaré. A paternidade de São José em relação a nós é um prolongamento natural e sobrenatural da sua paternidade para com nosso Senhor. A Igreja desde sempre compreendeu que São José, sendo o pai da cabeça da Igreja, ele é também pai espiritual dos membros do corpo místico, ou seja, ele é pai de todos os fiéis, de todos os batizados. Santo Agostinho nos ensina que a Igreja é Cristo total, Christus totus, isto é, Cristo como cabeça unido a seus membros. Ora, amados irmãos, se São José foi verdadeiro pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja, pai, embora não carnal, mas verdadeiro pai, ele também exerce essa mesma paternidade sobre toda a Santa Igreja Católica, sobre todos nós. O mesmo amor, a mesma solicitude com que protegeu o menino Deus, o mesmo cuidado ele agora tem por todos nós que somos membros do corpo santíssimo, do corpo místico de nosso Senhor. Por isso o Papa Pio IX proclama São José como padroeiro universal da Igreja. E dizia o Papa Leão XIII, a missão de São José é única. Ele foi chamado para proteger o Salvador. Não pode haver missão mais elevada. E por isso ele protege também tudo o que pertence ao Salvador, isto é, a Santa Igreja Católica. Por isso, amados irmãos, São José é chamado pai da Igreja. E mais pessoalmente, São José é o nosso pai espiritual. O papel providencial de São José, alimentar, guardar, defender o Filho de Deus, a mesma missão que ele exerceu na terra, nutrir, proteger, guiar, ensinar, é a mesma que ele agora exerce sobre cada um dos batizados. Como pai vigilante, São José nos protege, amados irmãos,
principalmente dos perigos espirituais, a tibieza, as tentações, as confusões doutrinais, o medo, o desânimo, a depressão, o escrúpulo. São José nos ensina o silêncio, a oração, a pureza de coração, a castidade, o zelo em guardar, proteger e defender o sagrado. São José nos ensina, sobretudo, amados irmãos, a obediência amorosa à santíssima vontade de Deus nosso Senhor. É por isso que tantos santos têm uma confiança filial, um amor filial de filhos para com São José. Santa Teresa d'Ávila, que tem uma grande devoção a São José e o chamava de pai, ela dizia: a outros santos parece que Deus deu graças para socorrer numa ou noutra necessidade. A São José, porém, tem um por certo que deu graças para socorrer em todas as necessidades. Amados irmãos, nós devemos ter para com São José obediência e confiança filial. Se Ele é verdadeiramente o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos reconhecer que Ele também é o nosso Pai. Se Ele é o Pai da cabeça da igreja, Ele é o Pai também dos membros. Como pode um pai e uma mãe gerar a cabeça e outro pai e outra mãe gerar os membros? Seria uma aberração, vai dizer São Luís Maria Grião de Montfort no seu tratado da verdadeira devoção. Seria uma aberração na ordem da natureza e também na ordem da graça, na ordem espiritual. Quantos católicos negligenciam a devoção a São José e assim são privados de graças especiais, de graças preciosas. Nós devemos, amados irmãos, fazer de São José o nosso Pai e protetor, o nosso protetor contra as astúcias do inimigo de Deus, o nosso intercessor nas nossas dificuldades espirituais e temporais, o nosso modelo de vida interior, de vida espiritual, de vida de oração. Como membros do corpo místico de nosso Senhor, nós estamos sob o cuidado daquele que foi o guarda fiel do nosso Salvador. E assim, amados irmãos, como o menino Jesus cresceu sobre o olhar forte e terno, também as nossas almas crescerão se nos deixarmos formar e guardar por esse Pai tão amoroso e tão solícito que é São José. Peçamos, amados irmãos, na nossa oração, no nosso rosário, no nosso texto, a Nossa Senhora, peçamos a ela que nos ensine a amar com ternura a São José. Que aprendamos dela que tanto amou o seu esposo virginal, que nós também tenhamos um grande amor, uma grande devoção àquele que foi o protetor de nosso Senhor aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai por nós.